jogado fora e terem colocado outro no lugar dele, para a obra continuar seguindo em frente. Mas a palavra de Deus diz que esse centurião, ele teve uma humildade muito grande, ele se preocupou com a vida do seu servo. E ele teve a humildade de reconhecer, ele não conhecia Jesus pessoalmente, ele não andava com Jesus, não tem relatos na Bíblia dizendo que esse centurião servia a Jesus, né? Ele era um capitão romano, ele não servia a Jesus, mas ele já tinha ouvido falar que Jesus andava por ali e que Jesus curava as pessoas, que Jesus ele fazia milagres, né? Então ele foi buscar. Em Lucas tem essa mesma passagem, só que em Lucas está dizendo que ele mandou soldados irem falar com Jesus. E quando Jesus chegou na porta da casa dele, ele não deixou Jesus entrar. Ele falou para Jesus assim: Senhor, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Ele reconheceu que ele não era digno. E muitas das vezes a gente vê, nós que conhecemos a palavra de Deus, não temos essa humildade. Nós achamos que nós somos dignos de alguma coisa, merecedores de alguma coisa, né? Conforme Deus foi falando comigo, Ele foi me levando em outras passagens. E eu me lembrei daquela passagem do bom samaritano e me lembrei da passagem de Lázaro, quando Lázaro morreu. Marta e Maria, elas andavam com Jesus, elas conheciam Jesus. A Bíblia diz que eles eram amigos, né? Que Jesus era amigo de Lázaro. E andando com Jesus, isso fez com que Marta e Maria, elas entendessem como se Jesus tivesse a obrigação de fazer milagres na hora que elas quisessem, né? Nos falta isso, a humildade de compreender que Jesus faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é soberano e nós somos servos dEle, não é Ele que é nosso servo, né? Não é nós que mandamos e Ele que faz, e Ele faz na hora que a gente manda, né? Então, a humildade que esse centurião teve é a humildade que falta para nós. Aquele homem que não conhecia Jesus sabia que ele não era digno. E aquelas que andavam com Jesus se esqueceram dessa falta de dignidade para chegar e já pedir. Foram lá, pediram para Jesus que Lázaro estava doente. Jesus falou: eu já vou. Quando Jesus foi, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E elas cobraram de Jesus: ah, mas se você já tivesse vindo, se o Senhor já tivesse vindo, ele não teria morrido. Cobrando dele. A palavra de Deus nos mostra que elas estavam cobrando de Jesus um milagre que ele não fez. Não houve humildade naquele coração, naquele momento. Não houve fé naquele coração, naquele momento. É aquilo que o Senhor Jesus falou dentro do meu coração. Você conhece a palavra de Deus. Aonde está a sua fé? Porque é muito fácil a gente falar para as pessoas: tenha fé, e falar: eu tenho fé. Só que na hora que o meu Lázaro está morrendo dentro da minha casa, aonde eu deixo a minha fé? Eu coloco a minha fé no cantinho, coloco a minha humildade no cantinho e coloco a exigência no meio de todas as coisas. Eu vou exigir que Deus venha fazer um milagre para minha vida. Eu esqueço da minha fé e esqueço da minha humildade, né? Então, voltando aqui na passagem, o centurião, ele se humilhou, né? Ele teve essa humildade, ele sabia do preconceito que os judeus tinham naquela época, né? Eles não podiam se aproximar, né? Eles não se misturavam ali, né? Tinha uma briga de classes sociais e de um ser judeu, o outro ser romano. Então ele sabia dessa aproximação que não podia acontecer entre eles. Mas o centurião, ele não se importou com isso. Ele foi atrás de Jesus de alguma forma para socorrer a vida daquele homem que estava precisando de socorro, né? E aí, ele falou para Jesus assim, que ele não podia chegar no telhado, entrar dentro da casa dele, mas que somente uma palavra, ele estava precisando somente de uma palavra, né? E nós também temos esse esquecimento na nossa mente, que Jesus, ele é a própria palavra. A Bíblia nos diz que ele é o verbo que se fez carne para andar aqui sobre essa terra. Indo lá em Gênesis, a gente vê que uma palavra fez todas as coisas e tudo que há, né? Porque a gente vai lá em Gênesis, está escrito assim:
e Deus disse. Aí depois está escrito assim, e assim foi. Depois, e Deus disse, e assim foi. Então, uma palavra Deus fez céu, Deus fez mar. Com uma palavra Deus fez tudo que há no mar. Com uma palavra Deus fez tudo que há nos ares. Com uma palavra Deus fez tudo. Centurião, ele sabia dessa história, ele ouviu falar um dia dessa história, e ele sabia, ele tinha uma fé muito grande. Imagine que fé tão grande que ele teve, que até mesmo o Senhor Jesus ficou surpreendido com essa fé, de um homem que não andava com ele, mas que sabia que somente uma palavra curaria o servo dele, né? E eu lembrei também lá da passagem do bom samaritano. O bom samaritano tinha um homem que estava caído no chão, os ladrões agrediram ele, roubaram ele, largaram ele jogado no chão, e passou os sacerdotes, os conhecedores da palavra de Deus, olharam para ele, só que olharam para ele e largaram ele lá. Quando veio um bom samaritano, um homem diferente de todos aqueles homens, ele foi lá, e quando ele viu um homem jogado no chão, ele não teve preconceito. Ele viu uma alma precisando de ajuda. Ele viu uma pessoa precisando de socorro. E ele foi lá, atou suas feridas, deu o que comer, deu o que beber, e ainda hospedou ele num lugar onde ele pudesse ficar ali são, se recuperar para poder seguir a sua vida, né? E hoje, trazendo aqui para essa passagem, nós vimos o bom samaritano socorrendo aquela pessoa. Nós vimos esse capitão romano aqui, o centurião, socorrendo o servo dele. E nós conhecemos a palavra de Deus, andamos com Deus, a gente diz que nós somos amigos de Jesus, conhecemos Jesus, só que quem é o nosso paralítico? Quantas pessoas a gente vê paralíticas igual esse homem que estava aqui, esse servo que estava aqui? E a gente não faz nada para socorrer. A gente não se humilha, a gente não tem a humildade de pedir socorro por essas almas. Quantas das vezes nós estamos aqui, igual eu falei, há 2 semanas sem poder ir na igreja, e a gente olha para as pessoas, eu falo isso por mim, gente, porque eu sempre escuto falar que a palavra de Deus, ela primeiro fala com a gente, para depois a gente transmitir para outras pessoas, né? E isso é muito real, né? A palavra de Deus, ela toca lá dentro da gente pra gente se enxergar, ela é um espelho. E a gente vê o quanto nós somos erradas e falhas e miseráveis pecadores, né? Pra depois eu transmitir pra vocês. Quantas das vezes a gente tá lá na igreja e a gente vê aqueles irmãos, aquelas irmãs, a gente fala assim, fulano nunca tá aqui, fulano nunca vem orar. Você acha que agora que nós estamos aqui, sem poder ir na igreja, fulano tá orando na casa dele? Tá nada. Você acha que fulano tá orando na casa dele? Não tá. Só que cadê a nossa humildade? Cadê o amor? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina, lá em Romanos está dizendo que de todos os 10 mandamentos, eles se resumem em um só, o amor. E que amor é esse? Que eu vejo que o meu irmão nunca vai na igreja para orar, tá lá só de domingo, e ao invés de eu ter a misericórdia que esse centurião teve do servo dele e clamar por Jesus por aquela vida, com a certeza de que somente uma palavra lançada aquela alma vai despertar do seu sono e vai servir a Jesus corretamente, eu fico apontando o dedo para ela, para ele, falando, tá orando nada, duvido que tá orando, se não tinha força para orar nem na igreja, vai orar dentro de casa? Não vai. Se não tinha força para fazer as coisas na igreja, imagine agora que não tá tendo culto mais, não tá nada. Socorro, essa pessoa precisa de socorro, né? A nossa obrigação é orar por aqueles que não têm força. A palavra de Deus também nos ensina, se não me engano está em Romanos também, que aquele que come, que se alimenta de um prato cheio de todas as coisas, não tem que ficar olhando o prato do outro que só come legume. Se você consegue comer carne e o outro consegue comer legumes, você não tem que enfiar carne no prato daquele que come legumes. E você tem que ajudar aquela pessoa que come só legumes, né? Deus também me levou lá na passagem do joio e do trigo.
Esses dias a gente estava lendo aqui em casa a passagem do joio e do trigo. Como é interessante aprender com Deus, né? Porque a palavra de Deus diz lá acho que eu anotei aqui, em Mateus 13 e 24. Diz assim que existia um campo onde o homem foi e plantou trigo. Depois, quando todos foram dormir, o inimigo veio e plantou o joio junto com o trigo. Só que aí, o joio e o trigo, eles são aparentemente iguais. Só que quando eles crescem, na hora da colheita, a pessoa vê... Oi, eu recebi uma ligação aqui, por isso que sumiu. Quando a pessoa vai fazer a colheita, ela percebe ali que o joio está misturado com o trigo. Aí dá um trabalhão tremendo fazer a separação do joio e do trigo, porque eles são aparentemente iguais. Só que o trigo dá fruto, né? E o joio é vazio, não tem nada no joio, certo? Só que aí o servo daquele dono daquele campo, quando ele viu o joio misturado no trigo, ele se alterou e ele falou pro senhor dele, né? Tá tudo misturado o joio e o trigo. O senhor quer que eu vou lá e separe pro senhor? E ele falou assim, não é para separar. Deixa porque é necessário que eles cresçam juntos. Cresçam juntos. Depois, no dia da colheita, ele ia fazer a separação, né? Ele ia fazer aquela separação. Vamos lá ler? Onde é que tá? Aqui em Mateus, um pouquinho para frente, Mateus 24. Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Eu vou ler aqui só no versículo 30. No versículo 30 está escrito assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então quer dizer o quê? Que no dia da separação, no dia que o Senhor Jesus vier à igreja, ele vai ser o responsável. Os anjos, na verdade, um pouquinho para frente, tem a explicação do joio e do trigo. Na próxima página aqui, a partir do versículo 36, tem a explicação dessa parábola, que, engraçado, essa parábola ela foi contada para todos, mas ela foi explicada somente para os discípulos, né? Os discípulos perguntaram para Jesus e Jesus respondeu que os anjos vão se encarregar de fazer a divisão, de fazer a separação do joio e do trigo. E vai subir aqueles que são trigo e vão ser queimados aqueles que são joio. Então não cabe a mim, não cabe a nenhum de nós fazer a separação do joio. E muitas das vezes a gente olha os joios na igreja, aqueles que a gente pensa que é joio, aqueles que a gente julga ser joio, né? A gente olha para eles e nós queremos com nossas próprias mãos fazer a separação deles, fazer a exclusão deles, sendo que não cabe a nós. Não é isso que Jesus ensina pra gente em toda a Bíblia. Não é esse tipo de amor que Jesus ensina pra gente. Nós temos que ter amor. Se Deus ele nos permite ver que existem joios ao nosso redor, dentro da igreja, não é para que a gente venha apontar o dedo, não é para que a gente venha acusá-los, não é para que a gente venha tentar excluir eles de dentro da casa de Deus, mas sim que a gente venha orar e interceder por eles, como o centurião fez por aquele servo, como o centurião fez. Então, eu aprendi nessa passagem isso, que aqueles que não servem a Deus, muitas das vezes, eu conheço muitas pessoas, aquelas que não conhecem Jesus, mas a gente fala, nossa, essa pessoa, ela é tudo de bom, só falta servir a Deus, né? E eu acredito que vocês também conheçam pessoas assim, que a pessoa ela é humilde, ela é bondosa, ela tem um bom coração, mas ela não conhece Jesus. E a gente vê dentro da igreja pessoas que conhecem Jesus, mas que não têm amor ao seu próximo. Tem a acusação pelo seu próximo.
fica apontando o dedo. Então, as pessoas têm que ter dignidade, elas têm que ter essa humildade, elas têm que ter essa humildade de reconhecer que todos nós estamos debaixo da mão de Deus, vamos ser julgados por Ele, não estamos aqui para julgar ninguém, nós precisamos interceder por essas vidas. Porque se imagina se esse centurião não tivesse pedido a Jesus para que curasse o servo dele. O servo dele continuaria paralítico e violentamente atormentado, poderia ter morrido, né? Mas ele teve humildade, ele foi lá e clamou pela vida do teu servo, e na mesma hora, a Bíblia diz que na mesma hora, aquele homem ficou são. E Jesus, ele ainda disse, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel, existe fé como daquele homem. Muitas vezes, dentro da igreja, não existe fé como pessoas que estão fora da igreja. Muitas vezes. E Jesus continuou. Ele falou assim, que ainda te digo que muitos virão de lá e de lá, muitos virão de cá e de cá, e vão se sentar com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino, olha o que Jesus falou, os filhos do reino serão lançados nas trevas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a Bíblia também nos ensina que naquele grande dia vai haver muita surpresa. Muita gente que bate no peito falando da certeza da salvação vai ter grandes surpresas ali. Porque muitas das vezes essa pessoa que bate no peito falando da sua própria salvação não intercede pelo teu próximo. Amaldiçoa o teu próximo ao invés de interceder pelo teu próximo, né? E Jesus também, mais pra frente, tem a passagem onde Jesus ele estava andando ali na terra dele, né? Em Nazaré. Ele estava andando na terra dele e as pessoas ali que viram Jesus crescer, que acompanharam a vida de Jesus, ficaram apontando para ele, mas aquele ali não é o filho do carpinteiro, a mãe dele não é aquela que chama Maria, os irmãos dele não é aquele, fulano, ciclano, que é outra, mas ele está fazendo milagre? Ele está fazendo milagre? E a palavra de Deus vem nos dizer que ali em Nazaré não aconteceu muito milagre por causa da incredulidade das pessoas. O problema não estava em Jesus não ter poder para fazer milagres ali onde ele nasceu, onde ele cresceu e foi criado. O problema estava nas pessoas que não tinham fé para que as coisas que Deus tem o poder de fazer acontecessem. E isso acontece com nós também. A falta de incredulidade nos impede de receber as bênçãos que Deus tem para nos oferecer. A falta de humildade nos impede de receber aquilo que Deus tem para oferecer. A gente ora pelo nosso marido, pelas pessoas que a gente ama, pelos nossos inimigos. Deus, ele conhece aqui no nosso coração como eu estou orando pelo meu marido e como eu estou orando pelaquela pessoa que não vai com a minha cara. Deus sabe como eu estou orando, ele conhece aqui dentro, né? Então, é mais ou menos isso que eu quis passar para vocês, que Deus, ele nos ensinou que quando nós buscássemos ele de todo o nosso coração, nós iríamos poder ver coisas grandes que a gente nunca vai poder imaginar, né? Então nós podemos sim ter essa humildade no nosso coração, começar a enxergar o nosso próximo com um amor incondicional, ver as pessoas com misericórdia. Eu sou muito chorona, sabe? Eu tenho meu jeito ignorantão de ser, só que eu me vejo hoje muito chorona, porque eu vejo uma pessoa passando um aperto, passando uma dificuldade, ela pode me odiar, aquela pessoa, e eu saber que ela me odeia. Mas o meu coração dói de ver que aquela pessoa precisa de socorro. Porque eu começo a lembrar de mim há 4 anos atrás, quando os crentes vinham falar de Jesus para mim e eu não queria saber de Jesus. E eu debochava dos crentes, achando que eu estava por cima da carne seca, achando que eu tinha razão daquilo. Mal sabia eu que eu era um defunto, né? Que eu era uma paralítica, violentamente atormentada. Graças a Deus, eu tive alguém que rogou por mim. Eu tive alguém que orou por mim. E assim, cada uma de vocês também. Graças a Deus, não sei, né, crescer em berço evangélico ou não, mas nós dependemos da oração uns dos outros. Nós dependemos
do amor um dos outros. Porque se Jesus está permitindo a igreja dele de porta fechada, não é simplesmente para a gente estar sentados dentro de casa, não é simplesmente para a gente estar somente lendo a Bíblia. Porque de nada adianta eu ler a palavra de Deus, deitar e dormir e não viver isso aqui que eu estou lendo. Não adianta nada. A Bíblia ela se torna um livro comum. A partir do momento que eu começo a ler, eu decoro tudo que está escrito aqui, mas eu não faço nada daquilo que está ensinando aqui. Então, se todos os mandamentos do Senhor resumem-se ao amor, que nós possamos enxergar as pessoas com amor e misericórdia. Porque se eu entregar misericórdia, eu vou receber misericórdia também. Então, que nós possamos ser essas pessoas, os trigos que vão subir no cesto de Jesus. Que nós sejamos também as pessoas que vão vir de lá e de cá e vão sentar à mesa com Isaac, Abraão e Jacó. E não aquelas que vão ser jogadas nas trevas, que serão lançadas nas trevas onde haverá pranto e ranger de dente. Que nós possamos ser os bons samaritanos de almas que estão aí paralíticas. E que a gente pare de ficar acusando, apontando, mostrando o defeito das pessoas. Que a gente venha reconhecer que nós também precisamos de socorro, que nós não estamos em cima de patamar nenhum. Nós não estamos em cima de patamar nenhum, né? Que a gente venha ter essa humildade que o centurião teve. É muito linda essa passagem, gente. Um homem sem conhecer Jesus, ele desceu do salto dele e foi pedir socorro por uma pessoa próxima da vida dele, que ele poderia ter tocado fora e colocado o outro no lugar. Amém? Fiquem com essa palavra, eu espero que vocês tenham entendido. E é isso que Deus colocou no meu coração. Amém? É a Gorete agora.